E aí galera, Bruno Santos do canal Layout e Arquitetura para mais um vídeo aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer a nova ferramenta, tá? Como que a gente pode utilizar a nova ferramenta que o Revit 2022 trouxe, né? Que é uma novidade, que é a parede cônica. Então, na versão do Revit 2021, a gente tinha a possibilidade já de criar paredes inclinadas, né? Que foi uma função bem interessante, né? Para evitar ficar fazendo gambiarras aí no projeto. E agora o Revit 2022 trouxe essa nova função, né, de criar paredes cônicas, que vai servir aí para várias coisas, pode servir para você também. Então achei interessante trazer um vídeo aqui de primeira mão, né, como é que funciona essa ferramenta de parede cônica aqui no Revit, e aí você vai entender melhor como que a gente cria e para que você pode utilizar em alguns casos, tá bom? Então eu vou mostrar passo a passo aqui como é que funciona a ferramenta e também mostrar aqui algumas dificuldades que você pode ter no início, assim que você abrir aí o seu Revit. Então se você não tá sabendo aí, a Autodesk lançou, né, a versão do Revit 2022 e, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre as principais novidades, tá? Vou deixar o link aí também na descrição, tá aqui no meu canal esse vídeo, ficou bem legal, sobre as principais novidades, né? As principais ferramentas novas que o Revit 2022 trouxe. Então, se você não assistiu, assiste lá também. Beleza? Então, antes de ir aqui pra tela do meu Revit, fazer um convite, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, eu venho postando vários vídeos aqui sobre a ferramenta do Revit, né? Pra arquitetura e engenharia. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar as notificações aí embaixo, tá bom? Beleza, então agora que você já se inscreveu aí no canal, vamos aqui para a tela do meu Revit para mostrar, para a gente ver como é que funciona essa nova função da parede cônica. Pronto, então eu tô aqui no Revit 2022, né, já instalei aqui a versão do meu Revit 2022, se você quiser instalar também, fiz um vídeo também ensinando como baixar e instalar o Revit 2022, com a licença aí gratuita de 1 ano, né, para quem é estudante ou educador da área. Vou deixar também o link na descrição. E aqui a gente tá na tela do Revit, né? Beleza, então eu vou vir aqui, ó, para criar um novo projeto, tá? Pra gente poder ver essa nova função. Vou vir aqui em novo. Modelo de construção, vou deixar aqui, ó, o modelo de arquitetura, né? Que já vem aqui no Revit por padrão. Beleza, e vou criar um novo projeto aqui. Pronto. Agora, vamos ver como é que funciona. Então, essa novidade, né, é uma parede cônica. Então, a gente vai ter que vir na ferramenta de parede, lógico, né? Então, eu vou vir aqui em parede, beleza. Já estou na ferramenta de parede, ó, se a gente ver, a gente tem as mesmas configurações aqui do Revit anterior, né? Alguns tipos de parede que já vem pronta. E aí eu vou pegar, por exemplo, essa daqui mesmo, ó, genérico de 200 milímetros. Vou criar uma parede aqui, ó, tá? Então, vou criar minha parede normal, tá? Antes da gente criar a parede cônica, eu vou criar uma parede aqui reta, né? Eu já estou vendo que está em milímetros, então vou apertar ESC aqui. Vou digitar a tecla de atalho UN, tá? De unidade de medidas. E eu gosto de trabalhar aqui em metros, tá? Então, vou vir aqui trocar a comprimento aqui de milímetros para metros, tá? Beleza, vou deixar 2 casas decimais e vou dar, opa, deixei 3 aqui, né? Vou deixar 2, vou dar um OK. Pronto, vou dar um OK de novo, agora sim a gente já está em metros, tá aqui a nossa parede. E aí, beleza, como é que a gente faz para criar uma parede cônica, né? Utilizando a nova ferramenta aí que o Revit 2022 trouxe. Então, selecionando a parede, ó, se a gente vir, né, ó, clicando aqui fora, a gente vai ter as propriedades da vista. E selecionando a parede, então, a gente vai ter as propriedades da parede, né, que é essa parede aqui que a gente criou. Então, com ela selecionada, eu vou rolar mais para baixo e a gente vai ver que vai ter uma nova função aqui, ó, tá? Ó, rolando um pouco para baixo aqui, ó, seção transversal. Vou até aumentar um pouco essa aba aqui, ó, só para a gente visualizar melhor. Beleza, eu vou selecionar aqui a minha parede de novo, ó, vou rolar aqui mais para baixo. E aí a gente vai ver que tem aqui, ó, seção transversal, né? Se a gente selecionar aqui, ó, para baixo, a gente vai ter a opção vertical, inclinada, né, que a gente já tinha no 2021, e cônica, tá? Que é a nova função que o Revit 2022 trouxe. Então, vou selecionar aqui cônico. E assim que você selecionar, você já vai se deparar com um erro, né? Então, ele vai falar aqui, ó, o tipo dessa parede não é compatível com a transversão cônica, tá? Ele tá falando que essa parede não está sendo compatível. Aí ele fala aqui como resolver, né? Define uma camada do tipo de parede para ter espessura variável. Beleza. Então a gente vai fechar. Vou fazer o que ele pediu. Vou selecionar essa parede. Vou vir aqui em editar tipo. Tá? E aqui o que a gente tem que fazer é vir aqui, ó, em estrutura, editar. E aqui, ó, variável, tá? Vou até aumentar um pouco aqui essa janela. Você vai ver aqui que na estrutura, logo na frente, variável. Então ele pediu pra gente ativar isso aqui como uma variável, tá? Que é a camada aqui da estrutura da parede. Então vou ativar e vou dar um OK aqui, ó. Então, basicamente, agora já é para estar funcionando, tá? Vou dar um aplicar de novo, um OK. Beleza, agora vamos definir como uma parede cônica. Mas, para a gente ver isso melhor, ao invés de deixar só em planta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um 3D, tá? Para a gente chegar melhor. E vou apertar WT, com a tecla de atalho WT, você consegue deixar 2 vistas, uma do lado da outra. E aí, se eu quiser essa desse lado, eu simplesmente trago para cá, tá?
e troquei aqui, ó, tá? Então aqui tá a minha planta baixa, né? E aqui o meu 3D. Então vou deixar aqui minha parede, vou trocar aqui também pra gente enxergar melhor. Deixar aqui sombreado, beleza. Então tá aqui a nossa parede, né? Tá totalmente reta aqui por enquanto. Agora sim, ó, vou selecionar essa parede aqui. E aí rolando para baixo a gente vai ter aqui, né, seção transversal. Agora vamos trocar para cônico aqui, ó. Dá um aplicar. Beleza? E se a gente vir aqui então no painel de propriedades, você vai ver que você não vai conseguir selecionar o ângulo por aqui. Vindo aqui em editar tipo, tá? Esse parâmetro aqui, ele tá aqui, ó, tá? Propriedades da seção transversal. É isso aqui, ó. Então, o ângulo, ó, ângulo externo padrão, você pode alterar por aqui, né? Por exemplo, eu quero uma parede aqui com 5 graus de inclinação. Então, vou colocar 5 aqui. Lado externo, né? Que é esse lado de fora. E lado interno também. Eu quero inclinar o lado interno. Então, vou colocar 5 também, né? 5 graus, a gente sempre define aqui em graus. Pronto, vou dar um aplicar. Vamos ver aqui o que vai alterar. Ó, então, a gente já alterou aqui a nossa base, né? Se a gente vê, ó, largura medida em superior, tá? Então ele manteve aqui a medida superior e aí pegou e fez a inclinação para baixo, tá? Então ele ficou com a base maior embaixo. Então vamos supor agora que você queira deixar, né, aqui no topo a base mais larga e aqui embaixo, né, menos larga, né, menos espessa. Como é que a gente faz isso aqui? Simplesmente você pode vir aqui, ó, o ângulo, né, colocar aqui um sinal de negativo. Tá? Então vou colocar aqui, ó, menos 10 graus, tá? Que esse daqui é o ângulo que eu quero de inclinação e vou colocar nos dois, né? Nos dois lados aqui. Beleza. Aqui a largura medida em superior, tá? Então, se eu der um aplicar aqui, ó, a gente vai ver que ele vai dar um erro, tá? Então você tem que deixar aqui negativo e trocar ao invés de superior, você deixa aqui como base, tá? Então eu troquei aqui para base, ó, e vou colocar o sinal de negativo aqui, ó, tá? Lembrando de colocar negativo, pronto, vou dar um aplicar, ele inverteu agora. Então a nossa base agora, né, tá mais larga aqui na parte de cima e na parte de baixo ele manteve aqui a espessura da parede, que é 20 centímetros, tá? Então basicamente a gente consegue, né, fazer as modificações que a gente quer aqui, só trocando o sinal negativo e trocando aqui qual que é a base que você quer utilizar. Você quer utilizar a parte superior, inferior ou a base, e aí você consegue fazer essas modificações aqui. Beleza? Então vou dar um aplicar e um OK. Tá aqui a nossa parede. Se eu pegar e selecionar essa parede aqui com essa modificação e apertar aqui CS, né, para criar uma nova parede igual essa daqui que eu modifiquei, ó, eu vou clicando aqui, ó, e vamos supor que eu queira criar um formato, ó. Então, a gente pode ver que automaticamente, ó, ele vai pegando, né, essa configuração que a gente acabou de fazer da parede cônica, né? Então, beleza, ó, vou apertar S que tá aqui a nossa parede. Beleza? Então a gente já criou aqui, ó, nossa parede cônica, tá? E eu vou dar outras dicas para vocês aqui, ó. Então eu vou selecionar, vou deletar essa parede aqui, beleza. E outra coisa interessante também é que você consegue, né, como aqui se trata de uma parede, você consegue também, né, vindo aqui, ó, arquitetura, inserir uma porta. Quero inserir uma porta aqui, ó, tá? Ó, vou inserir 2 portas. Beleza, então ele já identifica, né, ele já corta porque é uma parede, tá? Então já tá tudo certinho, insere, a gente consegue inserir portas, também janelas, né? Todos os elementos que você insere aí numa parede normal, aqui você também consegue, porque no caso é uma parede, né? Então você pode colocar qualquer tipo de janela que ele já vai identificar e vai cortar automaticamente, tá? Independente se ela tiver cônica, né? Se a gente deixar também essa base aqui de cima maior, você vai conseguir inserir também os seus elementos normalmente. Agora vamos supor, né? Vamos colocar aí uma suposição que você fosse criar uma parede e você quer definir, né, uma base com uma dimensão específica. Vou exemplificar melhor para não ficar tão confuso. Vou vir aqui em parede, ó, tá? E vou criar uma parede aqui, ó. Então vou criar uma parede aqui, beleza. Tá aqui a nossa parede. Se eu abrir o meu 3D, eu já vou ver que ela tá com a configuração anterior, né? Então, por quê? Porque a gente modificou, né, a nossa família da parede, tá? Então se você não quiser que ela fique cônica, que é uma parede reta, então você coloca aqui, ó, vertical, tá? E ela já vai ficar aqui na vertical. Beleza? Então, para exemplificar, eu vou deixar ela assim por enquanto. Vamos abrir um corte aqui, ó. Vou pegar a ferramenta de corte e vou passar um corte aqui, ó. Beleza. Vou exemplificar melhor, né, na prática aqui o que eu tô querendo dizer. Vou abrir aqui o corte. Tá aqui a nossa parede, ó. Então tá aqui, parede, beleza, tudo certinho. Agora vamos supor, né, vou até abaixar ela um pouquinho aqui, ó, deixar ela menorzinha, mais baixinha aqui, beleza, tá aqui nossa parede. Agora vamos definir aqui como uma parede cônica, ó. Vou selecionar de novo. Vou vir aqui nas propriedades e aqui vertical eu vou deixar agora cônica, tá? Então vamos utilizar a parede cônica.
Beleza, a gente já pode ver que ele está com um ângulo aqui, ó, de 10 graus, tá? Para cada lado, negativo. E a gente está utilizando aqui o topo, né? Para poder fazer esse cone aqui. Então, beleza, eu posso vir em editar tipo. Ah, vamos supor que eu queira agora a base. Vou deixar a base aqui com 10 graus, né? Vou deixar 5, tá? Só que agora eu vou deixar positivo, porque eu quero a minha base mais larga, tá? E aqui ao invés de base eu vou deixar superior. Vou dar um aplicar aqui. Ok. Pronto, tá aqui a nossa parede, né? Tranquilo, tá aqui. Posso selecionar ela. Também tem a opção, por exemplo, vou vir aqui editar tipo. Se você quiser só um lado também, né? Acabei esquecendo de mostrar. Você pode vir aqui, ó, por exemplo, definir só um lado. Ó. Vou colocar o lado externo com 0 graus e o interno com 5. Então, se eu der um aplicar, ele vai ficar inclinado só de um lado, tá? Então, você pode fazer isso também. Tem essa opção, ó. Pegar aqui, colocar aqui 0, né? E aqui 5. Aí eu vou inverter agora. Deixar um outro lado inclinado, eu vou dar um aplicar, tá? Invertir aqui. Beleza, nesse caso aqui eu quero deixar assim mesmo, eu vou deixar só um lado por enquanto. Vou deixar aqui com 10 graus, tá? Então vou colocar 10, aplicar. Beleza, ok. Agora vamos supor o seguinte, né? Você está construindo aqui a sua parede e vamos supor que isso aqui seja um muro de contenção, né? Que é meio parecido aqui, né? Então, muro de contenção, geralmente a gente usa esse formato de parede aqui. Beleza? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de medir, tá? E vou medir essa base, ó. Então, essa base está com 0,95, né? Ou seja, 95 centímetros. E vamos supor que você tenha que definir a base dessa parede aqui com alguma medida, né? Que você já tenha definido. Então, como que você faz isso sendo que você trabalha aqui com graus, né? E não com dimensões, você não consegue definir uma dimensão aqui. Então, uma dica aqui que eu bolei para você estar fazendo isso aqui, tá? Que eu criei, é você fazer a seguinte forma. Você vai apertar RP, né? Plano de referência, ou vindo aqui a arquitetura. A gente tem aqui, ó, plano de referência, tá? Tecla de atalho RP. E aí, com o plano de referência, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, ó, o ponto, né, final aqui do meu topo, que eu sei que essa minha parede aqui tem 20 centímetros. Então, se eu medir aqui, ó, ele vai ter 20 centímetros, tá? Que é a base, que é a dimensão, a largura da nossa parede. E aí eu vou trazer esse plano de referência até aqui embaixo, tá? Beleza, então essa daqui, ó, é a nossa parede, né? Que tá com 20 centímetros. Ó, se eu medir aqui, né? Vou pegar aqui a ferramenta de medir. Você vai ver que ela vai ter 20 centímetros. Ó, vou medir daqui até aqui. Beleza, 20, né? Por quê? Porque se eu selecionar minha parede, ela vai estar aqui, ó, genérico 200 milímetros, né? Ou seja, 20 centímetros. Então, se você quiser definir uma dimensão aqui, o que você vai fazer? Traça esse plano de referência aqui na parte do acabamento final aqui da sua parede, beleza? E aqui embaixo, ó, se a gente pegar a ferramenta de cota, a gente vai medir daqui para cá, ó. Beleza, tá dando 75. Vamos supor então que eu queira que essa parede aqui, ó, fique dessa linha até esse ponto final aqui. Vamos supor que eu queira que ela fique com 50 centímetros. Como é que eu vou saber qual o ângulo, né, que eu vou inserir aqui nessa parede para que no final, quando eu medir esse ponto até esse, ele vai bater os 50 centímetros certinho? Então, um jeito que eu criei aqui, tá? Agora para fazer isso aqui. Beleza? Criou um plano de referência, você vai fazer o quê? Vai criar outro, tá? Então, vou apertar RP de novo. Vou vir aqui, ó, selecionar linhas e vou colocar o deslocamento. Por exemplo, aqui tem 20 centímetros, eu quero que ela tenha no total 50. Então, vou somar, né? Lógico, 20, que é a espessura da parede, com os 30, né? Para dar os 50. Então, vou colocar aqui, ó, 0,30, né? Estou trabalhando aqui com metros, então 0,30, 30 centímetros. Vou selecionar aqui essa minha linha, tá? Vou trazer essa linha para cá. Então eu quero que esse meu ponto aqui, ó, né? Ele fique aqui, ó, tá? Para minha base no total ficar aqui com 50 centímetros, né? Eu quero, quando eu medir aqui, ó, eu quero que ela fique com 50, beleza? Então o que a gente vai fazer? Pronto, tracei o segundo plano aqui, que é o final aqui onde eu quero que a base aqui termine. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar RP, vou criar um terceiro plano de referência. Só que agora eu vou pegar aqui, ó, dessa ponta até, né, o final aqui, ó, tá? Então eu quero que ela finalize aqui, tá? Eu quero que a base da minha parede tenha 50 centímetros. Então vou definir essa inclinação. Tá, agora se a gente pegar aqui a ferramenta aqui, ó, vim aqui em cota, aqui em cima, né, ou vindo aqui em anotar. Aqui, ó, cota angular, tá? A gente consegue medir ângulos. Então, se eu medir aqui, ó, pegar esse plano de referência, que é a parte aqui da extremidade da minha parede, até essa linha, ó, vou apertar Tab aqui em cima da linha, tá? Para poder selecionar ela. A gente vai ver, ó, que ele tá com um ângulo de 10 graus, né? Que é o ângulo que a gente definiu de inclinação aqui dessa parede.
Beleza? Então, vou deletar essa cota e aí o que a gente vai fazer? Vamos medir de novo, ó, pegar aqui angular, só que agora eu vou medir entre esse eixo aqui, que é o eixo externo, a partir desse outro nível, né, desse outro plano de referência, na verdade, que é o que eu criei aqui, ó, inclinado, que é onde eu quero que minha parede morra ali. Então, beleza, então eu vou selecionar esses dois. Então, tá aqui, ó, tá? 3,99 graus. É esse o ângulo que você vai digitar aqui na ferramenta. Então, vou apertar ESC. E agora, simplesmente, selecionei minha parede, vou vir aqui em editar tipo. E aí, ângulo externo padrão, tá com 10. Lembra que a gente tinha colocado 10, né? Então, qual que é o ângulo novo? É 3,99. Para ficar com 50 centímetros certinho. Beleza, então vou deletar aqui. 3,99, tá? Vou dar um aplicar. Vou dar um OK. Beleza? Então, se eu pegar aqui a cota, ó, a gente já pode ver que tá certinho. Mas vou pegar aqui, ó, cotar daqui até aqui. Pronto, 50 centímetros. Então, eu defini, né, qual que seria a base, fiz o processo inverso. E depois, né, lógico, inseri o ângulo aqui. Então, essa é uma forma que eu criei. Então, provavelmente aí pode ser que o Revit, né, nas próximas versões, ele melhore isso aqui, né? Eu acho que ficaria muito melhor se ele colocasse para você definir através de dimensão, né? Por exemplo, eu quero essa base com 1 metro e eu quero essa daqui com 50 centímetros, não sei. Então, acho que seria muito mais fácil, mas a gente sempre tem que criar a nossa forma, né, de poder trabalhar com o que a gente tem. Então, eu acho que essa forma aqui é uma forma bem simples. Aí você pode falar, mas toda vez eu vou ter que fazer isso, né? Beleza, mas depois que você criou isso aqui, ó, você seleciona a parede, vem aqui no nível 1, ó, você apertar CS, né, criar uma parede similar, ele já vai vir com essa configuração. Então, todas as paredes que você criar aqui, ele já vai ficar com essa base, né, com 50 centímetros que a gente definiu, ó, tá? Então, se eu vir aqui no 3D, ó, a gente vai ver que ele estão todas aqui. Então, isso é um trabalho que você vai fazer uma única vez e você vai já salvar essa família aqui. E aí, lembrando, para você não ficar modificando a família aqui do Revit, tá? Você vem aqui, ó, quando você for criar, vem aqui em arquitetura, parede, e aí você vem aqui editar tipo, duplica, tá? Para você criar um novo tipo de parede. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, parede cônica, tá? Que aí vai ser uma nova parede, uma nova configuração. E aí você dá um OK aqui, duplicou, beleza. Agora você pode fazer todas as configurações aqui, né? Mudar os ângulos aqui para criar a sua parede cônica. E aí quando você der um OK, ele não vai modificar essa parede aqui genérica já do Revit. Beleza? Então basicamente é assim que a gente utiliza essa nova função aqui das paredes cônicas aqui do Revit. É lógico que tem alguns detalhes a mais, né? Que se eu for mostrar vai ficar um vídeo muito longo. Então eu vou mostrar até aqui, eu acho que já deu para ter uma noção boa como é que a gente trabalha com paredes cônicas aqui no Revit. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí também, né? E indicar também para um amigo seu esse vídeo aqui, que vai ajudar bastante o nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa novidade. Comenta aí embaixo o que você achou das paredes cônicas aqui do Revit. Vou ficando por aqui, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.